pessoal, como avisado, né? Meio avisado, né? Eu não tinha dito exatamente a história, mas a gente ia de ia e vamos de Arthur Machen, um autor que eu considero maravilhoso, adoro Arthur Machen. E vou postar logo a história mais famosa dele, o Grande Deus Pan. Mas antes de chegar nisso, depois eu vou fazer um comentário sobre isso um pouco mais adiante. Não dá aqui para a gente falar da carreira do Arthur Machen, como sempre, né? Vamos fazer só algumas pinceladas, né? O Arthur Machen, ele nasceu um galês, né? Nasceu em 1863 no sul de Gales. E quase que dá para falar aquela velha frase que os galeses usam muito, né? O problema de Gales é estar muito longe de Deus, muito perto da Inglaterra. E ele nasceu praticamente na fronteira com a Inglaterra, mas ele é totalmente galês, né? Inclusive Arthur Machen é um pseudônimo, né? O nome dele mesmo é Arthur Llewellyn Jones. Esse Llewellyn é um nome super comum lá no País de Gales. É um nome de um antigo herói galês, né? Antes da conquista pela Inglaterra. Então esse nome um monte de gente tem. Então Arthur Machen é o pseudônimo dele, né? Nasceu em 63 e veio morrer em Londres lá em 1947. Já bem de vida, mas ele começou muito pobre, né? Ele veio de uma família pobre, ele jamais veio a frequentar a universidade, né? Ele teve dificuldades a vida inteira. Ele, inclusive, teve uma época muito ruim, muito difícil na vida dele, que ele tinha pequenos empregos lá no País de Gales, ele não conseguiu nada, foi para Londres, e lá ele tinha empreguinhos e ficava indo e voltando. Foi uma época bem complicada, até pessoalmente, porque ele era um cara muito da sua aldeia, né, da sua região. A cidade lá que ele nasceu, Caerleon é famosa. Todo mundo que viaja por ali acaba visitando por causa das ruínas romanas, né, pré-romanas também. E ele é um cara que se pode chamar de um intelectual, um escritor galês, propriamente dito, apesar de não escrever em galês, né? Ele escrevia em inglês. Também se escrevesse em galês, aí que ninguém ia conhecer ele mesmo. Mas o Arthur Machen, então, ele teve uma carreira variada também, mas ele desde cedo tentou e insistiu na carreira literária. E logo de começo, né, em 1890, ele tinha 27 anos, né? 27 anos quando ele publicou esse conto que a gente vai narrar hoje, O Grande Deus Pan. Esse conto teve uma crítica muito ruim, muito negativa. Se você ler, na internet tem, né, claro, para ver, se você olhar as críticas de jornais, de críticos literários, de revistas, você nem lê a história, porque é tratado de horrível para baixo, como fosse um lixo. Curioso, né? Porque depois hoje esse autor veio a influenciar um monte de grandes mestres do horror, o Algernon Blackwood, o Lovecraft, né? Lovecraft dedicou um tantão daquele ensaio dele sobre o horror sobrenatural na literatura, que nós vamos acabar narrando aqui. É uma obra indispensável para quem gosta do horror, né? Esse ensaio do Lovecraft. Ele dedica um trechão do ensaio ao Arthur Machen. E teve outros, ele influenciou muita gente, né? O Stephen King, por exemplo, ele dizia desse conto, O Grande Deus Pan, que era a maior história de horror escrita em língua inglesa, o que é muita coisa, né? O horror é um gênero muito forte na literatura americana, inglesa, né? E de outros países de língua inglesa. Então, do ponto de vista o cara de maior sucesso, não é o meu favorito, nem é o maior dos escritores de horror, mas sem dúvida é o escritor de maior sucesso, né? Stephen King. E muito por conta do cinema e muita coisa, ele tinha a sua opinião. O Grande Deus Pan é a maior obra de horror já escrita na língua inglesa. Em todos os tempos, né?
E eu acho o seguinte, aí me vem à mente aquela coisa do crítico, né? Eu nunca entendi para que existe um crítico, de área nenhuma. Porque para que o cara vai te dizer o que você achou? Parece coisa de comentarista de futebol. Tu tá lá assistindo o jogo. Quando eu era pequeno, isso era comum, né? Tu ia no jogo, ficava com o radinho. Aí tu ia olhar. Tu tá vendo o jogo, tá vendo os jogadores, tá vendo tudo. E vem um cara e te explica o que tu tá vendo. É meio inútil, né? É uma função um tanto inútil. Mas que alavanca ou destrói carreiras, né? A do Arthur Machen, se fosse depender dos críticos, não tinha tido carreira. Basta que. É até curioso vocês darem uma olhada na internet no que se falou do grande Deus Pan. Bom, esse cara então ele começou mal, foi se firmando na literatura aos poucos, né? 1890 o grande Deus Pan. Quando chega em 14, teve a guerra, Primeira Guerra Mundial, e ele foi ser jornalista. E aí é um ponto muito interessante, eu acabo postando essa obra só pela curiosidade histórica. Ele escreveu uma história, e eu até vou me permitir botar aqui em cima, nos cards, uma playlist minha que trata de... a minha playlist chama Horrores em Tempo de Guerra, né? São histórias de horror, são poucos, são três, parece. Três contos que eu escrevi são histórias de horror ambientada num cenário de guerra. E o Arthur Machen, ele escreveu uma história chamada Os Arqueiros. Os Arqueiros é passada na Primeira Guerra Mundial. Ele escreveu quando ele estava lá cobrindo a guerra, inclusive. Esse de Bowman, Os Arqueiros, é uma história muito assim curiosa historicamente, porque muita gente, isso virou uma onda, né, de que aquilo era baseado em fatos reais, fatos sobrenaturais reais. Não adiantou o Arthur Machen dizer trocentas mil vezes que aquilo era uma simples história, porque é tão, é tão interessante que virou meio uma verdade, ou nos termos de hoje, uma fake news, de que aquilo era baseado em fatos reais. Os tais arqueiros, né, são fantasmas da Batalha de Agincourt. A Batalha de Agincourt foi uma batalha na Guerra dos 100 Anos, lá no século XV, 1400 e pau, entre ingleses e franceses. Ingleses, melhor dizendo, galeses, porque os arqueiros do exército inglês naquela altura eram todos galeses. Os galeses sempre foram famosos arqueiros, né? E esses arqueiros é que derrotam os franceses na guerra, na batalha lá de Agincourt, uma das mais importantes da Guerra dos 100 Anos. E na história de Bowman, do Arthur Machen, esses fantasmas aparecem para defender uns soldados ingleses que estão lá sendo ameaçados pelos alemães na Primeira Guerra Mundial. É uma história bem legal, assim, historicamente falando. Não é uma baita história de horror, mas vale a pena para o nosso canal a gente postar isso um belo dia. Os Arqueiros, eu vou acabar postando. E ele então depois foi adquirindo cada vez mais fama, né? Escreveu bastante obras muito interessantes, romances e mais contos e tal, sendo que o melhor, considerada a obra-prima dele, é uma das primeiras, praticamente a primeira de horror, que é esse Grande Deus Pan, que nós vamos narrar aqui. Por fim, antes de ir para a narrativa propriamente dita, é uma observação. O Grande Deus Pan, ele era um conto. Ele foi escrito inicialmente, em 1890, como um conto relativamente pequeno. Não pequenininho, mas um conto pequeno, que é o que eu vou narrar. Depois, o Arthur Machen resolveu transformar esse conto numa novela. E aí ele escreveu, então, se vocês procurarem livros físicos ou aqui na internet, vocês vão encontrar quase sempre a novela O Grande Deus Pan, cujo primeiro capítulo, que chama O Experimento, era o conto. O conto acabava ali. E é perfeito, vocês vão ver na nossa narração que é uma narrativa bem assim, concisa, com início, meio e fim. É um conto muito interessante de horror. A novela é super legal também. Aí, dependendo da reação de vocês, dependendo das visualizações, dos likes e tal, das interações, se vocês se interessarem, basicamente, né, na história,
Eu, mais para frente, posto a novela inteira a partir desse primeiro capítulo. Mas hoje, nessa nossa quarta-feira, nesse interlúdio de horror, dia 21 de dezembro, quase chegando o Natal, eu vou com o conto original, O Grande Deus Pan. Espero que vocês gostem desse nosso grande Arthur Machen. O Grande Deus Pan, Arthur Machen, versão original em formato de conto de 1890. Sinto-me contente por você ter vindo, Clark. Deveras contente. Eu não sabia se você encontraria tempo. Consegui deixar tudo arranjado para os próximos dias. Eu não tinha muitos compromissos. Mas, Raymond, você não tem nenhum receio? Tem certeza de que é totalmente seguro? Os dois homens caminhavam vagarosamente pelo terraço em frente à casa do Dr. Raymond. O sol ainda pairava acima da linha das montanhas no ocidente, mas brilhava com uma luminosidade vermelho fosca que não projetava sombras, e tudo estava na mais absoluta calma. Do vasto bosque na encosta, um pouco mais acima, soprava uma brisa doce, que de tempos em tempos vinha acompanhada pelos arrulhos suaves dos pombos selvagens. Mais abaixo, no longo e lindo vale, o rio serpenteava por entre as colinas solitárias e, enquanto o sol flutuava e desaparecia no ocidente, uma névoa diáfana de pura brancura começou a se erguer das margens. O Dr. Raymond virou-se com um movimento brusco em direção ao amigo. Seguro? Claro que é seguro. A operação em si é muito simples. Qualquer cirurgião seria capaz de executá-la. E não existem riscos em outros estágios? Nenhum. Posso assegurar a você que não existe qualquer risco físico. Você é sempre temeroso, Clark. Sempre. Mesmo assim, conhece a minha história. Durante os últimos 20 anos me dediquei à medicina transcendental. Fui chamado de farsante, charlatão e impostor, mas o tempo inteiro eu sabia que estava no caminho certo. 5 anos atrás eu atingi o meu objetivo. E desde então, todos os dias foram uma preparação para aquilo que vamos fazer hoje à noite. Eu gostaria de acreditar que é tudo verdade. Clark franziu a testa e olhou desconfiado para o Dr. Raymond. Raymond, você tem certeza de que essa teoria não é uma quimera? Uma visão, sem dúvida, esplêndida, mas assim mesmo uma simples visão? O Dr. Raymond deteve o passo e virou-se com um movimento brusco. Era um homem de meia idade, abatido e magro, com uma tez amarelo pálida. Mas, quando encarou Clark para responder, tinha as faces enrubescidas. Clark, olha ao redor. Você enxerga a montanha e as colinas sucedendo-se umas às outras, como as ondas sucedem-se umas às outras. Você enxerga os bosques e os pomares, os campos de trigo maduro e os prados que seguem até os juncos à margem do rio. Você me enxerga aqui ao seu lado e ouve a minha voz. Mas eu digo que todas essas coisas, da estrela que acaba de reluzir no céu ao chão em que pisamos, eu afirmo que não passam de sonhos e sombras, sombras que escondem o mundo real dos nossos olhos. Existe um mundo real, que no entanto se encontra além dessa visão e desse simulacro, além de caçadas em tapeçaria e sonhos de corrida. Além de tudo, como se estivesse do outro lado de um véu. Não sei se existe alguém que um dia tenha podido erguer esse véu. Mas sei que eu e você, Clark, vamos testemunhar hoje à noite o que acontece quando é erguido dos olhos de outra pessoa. Pode ser que tudo isso pareça estranho e absurdo, e pode mesmo ser estranho, mas também é verdadeiro, e os povos antigos sabiam o que significa erguer o véu. Chamavam a isso de ver o Deus Pan. Clark estremeceu. A névoa branca que surgia sobre as águas do rio era gelada. Parece de fato maravilhoso, disse. Raymond, se o que você disse é verdade, estamos à beira de um estranho mundo. Imagino que esse bisturi seja absolutamente necessário. Sim, mas basta uma pequena incisão na massa cinzenta, nada mais.
um discreto rearranjo na configuração de certas células, uma alteração microscópica que escaparia à atenção de 99 entre 100 especialistas do cérebro. Não tenho a menor intenção de aborrecer você com jargão técnico, Clark. Eu poderia oferecer uma pletora de detalhes técnicos que soariam muito impressionantes e, no entanto, o deixariam tão esclarecido quanto você se encontra agora. De qualquer modo, acredito que você tenha lido, por acaso, nos cantos perdidos do jornal, que passos imensos foram recentemente dados em nossa compreensão da fisiologia do cérebro. Um dia desses, vi um parágrafo sobre a teoria de Digby e as descobertas de Brown e Faber. Teorias e descobertas. Há 15 anos eu estava onde esses homens estão hoje, e não preciso dizer que não estive parado nesses últimos 15 anos. Basta dizer que 5 anos atrás fiz a descoberta a que eu me referia, quando disse que então havia atingido o meu objetivo. Após anos de empenho, após anos de labuta e de caminhadas no escuro, após dias e noites de frustração e por vezes desespero, quando vez por outra eu sentia o corpo estremecer e enregelar-se com a ideia de que talvez houvesse outros buscando o mesmo que eu buscava, enfim, após todo esse tempo, uma pontada de alegria repentina fez vibrar minha alma, e eu soube que a longa jornada havia chegado ao fim. Graças ao que me pareceu e continua a parecer-me um acaso, a sugestão de uma distração momentânea seguiu por linhas e caminhos que eu havia traçado centenas de vezes. A grande verdade se revelou a mim, e assim pude ver, mapeado em linhas de luz, todo um novo mundo, uma esfera desconhecida, ilhas e continentes e vastos oceanos que em embarcação nenhuma havia singrado, segundo creio, desde que o homem ergueu os olhos pela primeira vez e contemplou o sol, e as estrelas do céu, e a terra silenciosa mais abaixo. Clark, talvez pareça um exagero de grandiloquência, mas é difícil ser literal. Mesmo assim, não sei se aquilo a que me refiro não poderia ser expresso em termos simples e familiares. Para dar um exemplo, nosso mundo encontra-se rodeado por fios e cabos telegráficos. O pensamento, com uma velocidade um pouco menor que a do pensamento, propaga-se do raiar do dia ao pôr do sol, de norte a sul, através de planícies e desertos. Imagine que um eletricista de hoje de repente percebesse que ele e os amigos estavam apenas brincando com pedrinhas e tomando-as pelas fundações do mundo. Imagine que esse homem visse o espaço sideral revelado na corrente e as palavras dos homens propagarem-se até o sol e além do sol rumo a sistemas mais além, e as vozes de homens articulados ecoarem no vazio estéril que limita o nosso pensamento. Em se tratando de analogias, essa é uma boa analogia do que fiz. Você pode compreender um pouco do que senti naquela noite. Era uma noite de verão, e o vale tinha o mesmo aspecto que tem agora. Eu estava aqui, e vi diante de mim a voragem inefável e inconcebível que separa esses dois mundos, o mundo da matéria e o mundo do espírito. Vi diante de mim o insondável pélago vazio e profundo, e naquele instante uma ponte de luz surgiu da terra, rumo àquelas plagas desconhecidas, e o abismo foi transposto. Se quiser, você pode consultar o livro de Brown e Faber e descobrir que até hoje os homens de ciência não sabem explicar a presença nem especificar as funções de um certo grupo de células nervosas no cérebro. Esse grupo de células é uma terra de ninguém, por assim dizer. Um descampado onde graçam teorias especulatórias. Mas eu não estou na posição de Brown e Faber e dos especialistas, porque conheço perfeitamente as possíveis funções desse centro nervoso no grande esquema das coisas. Com um simples toque, eu posso ativá-lo. Com um simples toque, insisto, posso libertar a corrente. Com um simples toque, posso estabelecer comunicação entre o mundo dos sentidos e podemos terminar essa frase mais tarde. Sim, o bisturi é necessário, mas pense no que esse bisturi é capaz de fazer. Ele vai derrubar a muralha dos sentidos e provavelmente, pela primeira vez desde que o homem foi criado, um espírito vai contemplar o mundo espiritual, Clark. Mary há de ver o Deus Pan. Mas você ainda se lembra do que escreveu para mim?
Imaginei que seria necessário que ela... Clark sussurrou o restante no ouvido do doutor. Não mesmo, não mesmo. Isso não passa de uma bobagem. Eu garanto a você. Na verdade, é ainda melhor assim, tenho certeza. Raymond, pense bem. É uma responsabilidade enorme. Alguma coisa pode dar errado. Você seria um homem caído em desgraça pelo resto de seus dias. Não, acho que não. Ainda que o pior acontecesse. Como você sabe, tirei Mary da sarjeta e livrei-a de uma morte quase certa por inanição ainda na infância. Entendo que a vida dela é minha, para usar como eu bem entender. Venha, está ficando tarde. É melhor voltarmos. O Dr. Raymond entrou na casa, atravessou o corredor e seguiu por uma longa passagem escura. Pegou uma chave do bolso, abriu uma pesada porta e fez um gesto, convidando Clark a entrar no laboratório. O recinto havia funcionado em outros tempos como salão de bilhar e era iluminado por uma cúpula de vidro no meio do teto, de onde uma triste luz cinzenta continuou a se projetar sobre a figura do doutor, quando Raymond acendeu uma lamparina com uma pesada pantalha e colocou-a no centro da peça. Clark olhou ao redor. Havia pouco mais de 30 centímetros de paredes nuas. Todo o restante era ocupado por prateleiras. Prateleiras repletas de vidros e ampolas das mais variadas formas e cores. E em um dos lados havia uma pequena estante de livros em estilo Chip and Dale. Raymond apontou para o móvel. Você está vendo aquele pergaminho de Oswald Crollius? Foi um dos primeiros a me apontar o caminho, embora eu ache que ele mesmo jamais o tenha encontrado. Eis uma estranha frase dele. Em cada grão de trigo esconde-se a alma de uma estrela. Não havia muitas peças de mobília no laboratório. A mesa no centro, um tampo de pedra com uma pia em um dos cantos, as duas poltronas onde Raymond e Clark estavam sentados. Não havia mais nada, a não ser por uma cadeira de aparência estranha no fundo da sala. Clark olhou para ela e ergueu as sobrancelhas. Sim, aquela é a cadeira, disse Raymond. Já podemos colocá-la no lugar. Raymond se levantou e deslizou a cadeira sobre rodas até que estivesse na luz e começou a levantá-la e baixá-la, mudando a altura do assento, regulando o encosto em diferentes ângulos e ajustando o apoio de pés. Parecia ser um assento confortável e Clark passou os dedos sobre o veludo verde e macio, enquanto o doutor manipulava as alavancas. Agora, Clark, fique bem à vontade. Tenho ainda 2 horas de trabalho pela frente. Fui obrigado a deixar certos assuntos para o final. Raymond foi até o tampo de pedra e Clark o observou contristado enquanto se debruçava sobre uma fileira de ampolas e acendia o fogo embaixo do cadinho. O doutor tinha uma pequena lamparina portátil, também envolvida por uma pantalha, em uma prateleira acima do aparato, e Clark, que estava sentado à sombra, olhou para aquela grande sala desalentada, surpreso com os efeitos bizarros do contraste entre a luz intensa e a escuridão indefinida. Logo percebeu um singular odor no recinto. A princípio, apenas a mera sugestão de um odor. Porém, à medida que o cheiro se intensificava, Clark surpreendeu-se ao perceber que aquilo não evocava a botica nem a cirurgia. Clark esforçou-se em analisar a sensação e, nesse estado semiconsciente, começou a pensar em um dia, 15 anos atrás, passado em andanças em meio aos bosques e pradarias próximos à casa onde morava. Era um dia quente, no início de agosto. O calor havia borrado os contornos de todas as coisas e de todas as distâncias com uma névoa diáfana, e as pessoas que observavam o termômetro falavam a respeito de um registro fora do normal, de uma temperatura quase sugestiva dos trópicos. Por estranhas razões, esse maravilhoso dia quente na década de 1850 surgiu na imaginação de Clark. A sensação de uma luz solar ofuscante que permeava todas as coisas parecia extinguir as luzes e sombras do laboratório. E mais uma vez ele sentiu os sopros de ar quente no rosto. Viu as ondulações de calor se erguerem do solo e ouviu os múltiplos murmúrios do verão. Espero que o cheiro não o incomode, Clark. Não há nada de insalubre. Você pode sentir um pouco de sono, nada mais. Clark ouviu claramente as palavras e sabia que Raymond estava falando com ele,
mas não conseguiu de jeito nenhum livrar-se daquela letargia. Conseguiu apenas relembrar a caminhada solitária de 15 anos atrás. Fora aquele o último relance dos campos e bosques que havia conhecido desde a infância, e naquele instante tudo reapareceu envolto em uma luz radiante, como se fosse um quadro diante dele. Acima de tudo, Clark sentia o cheiro do verão, o perfume das flores e a fragrância dos bosques, de lugares frescos à sombra, escondidos em recônditos verdejantes, reavivados pelo calor do sol. E o cheiro da boa terra, que dava a impressão de ter os braços abertos e um sorriso nos lábios, sobrepunha-se a todo o restante. Esses devaneios levaram-no a caminhar, como havia caminhado muito tempo atrás, dos campos ao bosque, percorrendo uma trilha em meio aos arbustos lustrosos que cresciam sobre a copa das faias. E o gotejar da água que pingava nas rochas calcárias soava como uma delicada melodia no sonho. Os pensamentos começaram a se perder e a mesclar-se a outras recordações. A aléia de faias transformou-se numa trilha em meio às azinheiras, e aqui e acolá uma parreira subia de galho em galho e lançava gavinhas para o alto e envergava-se com o peso das bagas maduras, e a esparsa folhagem verde acinzentada de uma oliveira selvagem delineava-se contra as sombras escuras das azinheiras. Clark, envolto pelo manto do sonho, tinha consciência de que a trilha que começava na casa do pai o havia levado a um país desconhecido e estava admirado com a estranheza de tudo aquilo. Quando, de repente, em vez dos rumores e murmúrios do verão, um silêncio infinito pareceu descer sobre todas as coisas, e o bosque se calou, e por um breve momento no tempo ele viu-se ante uma presença que não era homem nem besta, não era viva nem morta, mas todas as coisas ao mesmo tempo. A forma de todas as coisas, porém desprovida de forma. Nesse momento, o sacramento do corpo e da alma foi dissolvido, e uma voz pareceu dizer: "Vamos embora." E a seguir, a escuridão da escuridão além das estrelas, a escuridão da infinitude. Quando acordou com um forte sobressalto, Clark viu Raymond pingar algumas gotas de um líquido untuoso em uma ampola verde, fechada a seguir com uma rolha. "Você cochilou", disse. "A jornada deve ter sido cansativa, mas agora está feito. Vou buscar Mary. Devo estar de volta em 10 minutos." Clark reclinou-se na cadeira e pôs-se a pensar. Era como se tivesse passado de um sonho para outro. Quase esperava ver as paredes do laboratório derreter e desaparecer, para então acordar em Londres, tremendo por conta de um desvario noturno. Mas por fim a porta se abriu, e o doutor retornou, e logo atrás veio uma garota, com cerca de 17 anos, toda vestida de branco. Era tão bela que Clark não se admirou com nada do que o doutor havia escrito. Tinha o rosto, o pescoço e os braços ruborizados, mas Raymond parecia impassível. "Mary", disse ele, "a hora chegou. Você sabe que é livre. Deseja mesmo se entregar totalmente a mim?" "Desejo, querido." "Ouviu bem, Clark? Você é minha testemunha. Mary, aqui está a cadeira. Na verdade, é tudo muito simples. Basta você sentar-se e inclinar o corpo para trás. Está pronta?" "Totalmente pronta, querido. Dê-me um beijo antes de começar." O doutor se inclinou e deu-lhe um beijo afetuoso nos lábios. "Agora, feche os olhos", disse. Mary abaixou as pálpebras como se estivesse cansada e ansiasse por dormir, e o Raymond levou a ampola verde às narinas da garota. O rosto tornou-se mais pálido que o vestido branco. Ela resistiu um pouco e então, ao sentir a intensidade da força que as subjugava, cruzou os braços na altura do peito, como uma menininha prestes a fazer as orações. A luz forte da lamparina iluminava-lhe toda a figura, e Clark percebeu naquele rosto mudanças como as que ocorrem nas colinas quando as nuvens de verão cruzam o sol. E assim Mary permaneceu, pálida e inerte, enquanto o doutor levantava-lhe uma das pálpebras. Estava totalmente inconsciente. Raymond pressionou uma das alavancas e no mesmo instante a cadeira baixou. Clark viu-o fazer um corte circular nos cabelos da garota, como uma tonsura,
e a lamparina foi trazida para mais perto. Raymond retirou um instrumento reluzente de um pequeno estojo e Clark virou o rosto para longe enquanto sentia o corpo estremecer. Quando tornou a olhar, o doutor estava pondo um curativo sobre o corte que havia feito. Ela vai acordar daqui a 5 minutos. Raymond estava perfeitamente composto. Não há mais nada a fazer. Temos apenas que esperar. Os minutos passavam devagar. Ouvia-se um tic-tac lento e pesado. Era o velho relógio no corredor. Clark sentia-se nauseado e tonto. Os joelhos tremiam e ele mal conseguia se manter de pé. De repente, enquanto os dois observavam, um longo suspiro foi ouvido e, de repente, a cor retornou às faces da garota e, de repente, os olhos dela se abriram. Clark estremeceu ao vê-los. Brilhavam com uma luz terrível, fixos em algum lugar distante, e um profundo fascínio tomou conta daquele rosto, e as mãos da garota estenderam-se, como se fossem tocar uma presença invisível. Mas, no instante seguinte, o fascínio desapareceu e deu lugar ao mais abjeto terror. Os músculos do rosto sofreram convulsões terríveis, e ela estremeceu da cabeça aos pés. A alma parecia lutar e debater-se naquele invólucro de carne. Era uma visão pavorosa, e Clark deu um salto para a frente quando ela caiu gritando ao chão. 3 dias mais tarde, Raymond levou Clark ao leito de Mary. A garota estava acordada, virando a cabeça de um lado para o outro, com um sorriso nos lábios e o olhar vazio. Disse o doutor, ainda muito composto. Realmente é uma pena. Ela está reduzida à condição de uma idiota, sem nenhuma esperança de cura. No entanto, não havia como evitar, e afinal de contas, ela viu o grande Deus. Pan. Fim.